Príncipe da paz, reina sobre nós. Reina, reina, toma o seu lugar. Príncipe da paz, reina sobre nós. Reina, reina, toma o teu lugar. Vamos ouvir o pastor Mamadou, nosso missionário em Burkina Faso. Glória a Deus. Vocês querem cantar em africano? Amém? Vocês querem dançar em africanos? Vocês que dizem amém, a gente vai dançar. E essa canção fala: obrigado, Senhor, obrigado. Deus tinha feito muita coisa nas nossas vidas e a gente tem que ser agradecidos. E na África, quando o africano está feliz e agradecido, ele dança. Esse é negócio da nossa cultura. Quando o africano está muito feliz e começa a dançar. Amém? E a canção não é muito difícil. É Oxê, Babalua, Oxê. Repete comigo. Oxê, Babalua, Oxê. É só essa. Oxê, Babalua, Oxê. Oxê, Babalua, Oxê. Oxê, Babalua, Oxê. Oxê, 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 Babalua, Oxê. Tem a segunda parte. E a segunda parte que a gente tem que dançar. Fala baba, 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 baba. Oxê, Babalua, Oxê. Baba, 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 baba. Oxê, Babalua, Oxê. Para fazer baba, baba assim. Baba, 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 baba. Tem que cuidar do vizinho, senão bate. É? A gente pode se levantar, por favor? Amém? A gente vai dançar pela glória de Deus. Amém? Oxê, Babalua, Oxê. Oxê, 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 Babalua, Oxê. Oxê, 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 Babalua, Oxê. Oxê, 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 Babalua, Oxê, Babalua, Baba, 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 Oxê, Babalua, Oxê. Amém? Glória a Deus. Quando faz a baba, baba, assim, eu estou percebendo que algumas irmãos não faz baba, baba. A gente vai cantar baba, baba até no final. Aleluia. Oxê, Babalua, Oxê. Oxê, 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 Babalua, Oxê. Oxê, 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 Babalua, Oxê. Oxê, 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 Babalua, Oxê, Babalua, Baba, 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 Oxê, Babalua, Oxê, Oxê, Babalua, Baba, 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 Oxê, Babalua, Oxê, 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 Babalua.
Nosso agradecimento, aleluia. O português está chegando. Poder se assentar-se? Glória a Dieu. Glória a Deus. C'est réellement une grande joie d'être au milieu de vous, d'être à Franca Realmente é uma grande alegria, é um prazer estar no meio de vocês aqui em Franca et de percevoir ce que Dieu est en train de faire. e de perceber tudo que o Senhor está fazendo. On remercie pour cette troisième nuit Agradecemos por esta terceira noite et je sais que Dieu fera de grandes choses. e eu sei e creio que Deus fará grandes coisas. Dieu va se révéler davantage. Deus vai se revelar a cada noite. Dieu va déverser son amour dans nos cœurs. Deus vai derramar o seu amor em nossos Dieu corações. va nous donner la passion des âmes. Deus com certeza vai nos dar, acrescentar amor pelas pessoas, Dieu pelas va almas. nous donner encore plus d'amour pour l'œuvre Deus vai missionnaire. nos dar ainda mais amor pela obra missionária. Et je rends grâce à Dieu pour l'épouse qu'il m'a donnée Eu louvo a Deus pela esposa que Ele me deu, et pour son courage. pela coragem. Parce que je ne sais pas si on peut appeler cela le courage. Não sei se podemos dizer coragem, Je pense que s'il y a un autre mot au-dessus de courage, se existe uma outra palavra além de coragem, pour être dans la région où nous travaillons. por estar na região onde nós trabalhamos. C'est une région très difficile. É uma região difícil. Et je me rappelle, en 2000, c'était la première fois qu'on venait au Brésil. Eu me lembro que no ano de 2000 foi a primeira vez que viemos ao Brasil, que ele veio ao Brasil. Parce qu'après notre mariage, nous sommes restés en Afrique pour 2 ans. Porque depois do nosso casamento nós permanecemos ainda 2 anos na África. Et lorsque on a atterri d'abord, on a fait escale à Rio de Janeiro. E logo que nós fizemos uma escala no Rio de Janeiro. Et lorsque l'avion atterrissait, je voyais cette grande ville. E quando o avião estava aterrissando, eu observava esta grande cidade. Cette ville lumineuse. Esta cidade cheia de luzes. Je me suis tourné vers mon épouse et je lui ai dit: Eu falei com a minha esposa e disse: mais qu'est-ce que tu fais là-bas en o Afrique? que você está fazendo na África? Qu'est-ce que je me rappelle plus de la réponse qu'elle m'a donnée. Eu não me lembro mais hoje certamente da resposta que ela me deu. Mais j'étais touché par rapport à cette grande ville. Mas eu fui tocado com tantas coisas na cidade. J'ai été touché vraiment de l'abondance qu'il y a dans cette nation. Eu fui tocado pela abundância que existe nesta nação. Et je me suis dit, mais comment une jeune personne peut quitter alors ce confort et être dans le lieu où on E était. eu disse, como que uma jovem pode abandonar esta abundância e estar aonde estamos? Et pendant les premières semaines que j'ai vécues ici au Brésil, E durante a primeira semana que eu passei no Brasil, je passais le temps à pleurer. e eu chorava. Et mon père, le père de Régène, O pai de Rejane, il pensait que j'avais la nostalgie de l'Afrique. ele achava, quando ele me via chorando, que eu estava com saudade da África. Il se disait, mais pourquoi Mamadou est en train de pleurer? E muitas vezes ele falava, por que o Mamadou está chorando? Mais en fait, je pleurais parce que je n'avais pas vu beaucoup d'abondance comme cela. Mas na realidade eu chorava porque eu nunca tinha visto tanta abundância. Par rapport à la nourriture, Mesmo a comida c'était étonnant pour moi. era algo espantoso para mim. Pour moi, je ne savais pas que des personnes pouvaient être dans une telle abondance. Eu não imaginava que poderia existir pessoas que viviam em tal abundância. C'est pour vous dire que Dieu vous a donné un privilège. É simplesmente para vos dizer que Deus vos deu um privilégio. Dieu vous a donné une grâce. Deus vos deu uma graça. C'est une grâce du É Seigneur. uma graça do Senhor. Parce qu'il y a de l'autre côté du monde Porque existe em outros lados do mundo d'autres réalités. uma outra realidade. Je parlais au pasteur Claude lorsqu'on était au restaurant. Eu falei com o pastor Cláudio quando nós estávamos no Et restaurante. lorsqu'on était adolescent, on mangeait le poulet lorsque c'était la fête. Quando nós éramos adolescentes, crianças,
Nós comíamos o frango quando existia uma festa, ou lorsque un étranger venait à la maison. ou quando um estrangeiro vinha à nossa casa. Voilà pourquoi l'Africain aime l'étranger. Por isso que o africano gosta muito do estrangeiro. Parce que quand l'étranger vient à la maison, c'est Porque ce jour qu'on va quando- manger le poulet. Porque quando o estrangeiro chega em casa, é nesse dia que vai ter carne ou frango. Donc quand un étranger vient, c'est la fête à la maison. Então, quando o estrangeiro chega, é a festa em casa. Parce qu'on va manger le poulet. Porque queremos comer frango ou Parce carne. que le papa va tuer le poulet. O papai vai matar o frango. Donc je vais laisser la parole à Régène. Elle va un peu partager. Então, eu vou deixar um tempo para a Rejane, ela que vai estar apresentando um filme. Et également après on va projeter le film, un peu de travail avec les enfants. E assim estaremos apresentando um dos trabalhos que realizamos. Et les jours prochains on va parler sur l'église. E outros dias nós estaremos ainda falando da igreja. Que le Seigneur vous Que bénisse. Deus vos abençoe. Ne te laisse pas distraire parce que Dieu veut te parler. Não fique distraído, Deus tem algo para você nesta noite. Aleluia! Então nós gostaríamos de mostrar para vocês, de apresentar um dos trabalhos que realizamos em Burkina Faso. Burkina Faso tem duas capitais. A primeira capital se chama Ouagadougou. Então, para não falar esse nome tão longo, Ouagadougou, a gente diz UH. Mas nós moramos na segunda capital, que se chama Bobo-Dioulasso. E é nessa região que Deus, Ele tem colocado um amor assim muito especial em nossos corações. É nessa região que Deus, Ele aumentou a nossa esperança. Quando nós observamos as pessoas, quando nós observamos as situações, Deus, Ele ministrou um amor assim de tal forma em nosso coração. E quando você chega na África do Oeste, seja no Mali, seja em Costa do Marfim, seja no Senegal, em Burkina, existem crianças especiais, crianças diferentes, crianças que não são crianças de rua. São crianças que carregam, vocês irão observar no filme, são crianças que carregam enormes latas de extrato de tomate. E geralmente essas latas são penduradas como se fosse uma bolsa, uma mochila. E nessa bolsa eles recebem esmolas, nessas latas eles tomam água, nessas latas eles comem a comida, eles recebem a comida dos outros. E quando eu cheguei no Senegal, eu fui assim impactada pela vida dessas crianças e comecei a pesquisar o porquê daquela miséria, o porquê que eles estavam daquela maneira. E Deus, Ele colocou um amor incrível em meu coração por essas crianças. E hoje nós temos 3 filhos, mas só que nós temos 450 crianças que foram geradas do amor de Deus. E comecei a perguntar para o Senhor, como que nós iremos trabalhar com essas crianças? Senhor, dá-nos estratégias para trabalharmos com essas crianças. Então, nós realizamos um pequeno trabalho em Dakar, no Senegal, mas logo eu e meu esposo fomos para Burkina Faso, Bobo-Dioulasso. E quando nós chegamos, mais uma vez eu fui impactada com a realidade dessas crianças. Essas crianças, eles são chamados de garibus. Garibus quer dizer fiéis aos líderes muçulmanos. Então são crianças de 4 anos até jovens de 18 anos. São crianças que mendigam durante o dia inteiro. Eles acordam normalmente 4 a 4h30. Eles leem o Alcorão, eles fazem as orações e logo em seguida eles vão para a rua e eles ficam até as 19h30 mendigando. Ninguém cuida, não conhece amor de pai, não conhecem amor de mãe, não sabe expressar o sentimento, não sabe expressar uma dor, não sabe expressar uma dificuldade. Então nós abrimos há 8 anos atrás um centro Casa Esperança. Por que Casa Esperança? Deus me ministrou na época no meu coração que era um local aonde, apesar da realidade dessas crianças, eles teriam uma esperança de vida.
eles teriam uma esperança de mudança. Então nós recebemos, o dia que nós mudamos, porque nós morávamos neste centro na época, nós estávamos pegando as nossas bagagens, arrumando nesta casa, e de repente alguém bate em nosso portão. E eu fui abrir, e na época eu não entendia nada do que ele falava, mas eu sentia que ele pedia algo para mim. Então eu chamei meu esposo, e o meu esposo disse que ele queria comer. E como nós estávamos naquela mudança toda, meu esposo falou: hoje nós não podemos te receber, mas amanhã você pode vir e você pode trazer os seus amigos. Então esse Ladi, que foi o primeiro menino que entrou na nossa casa Esperança, através dele várias outras crianças entraram, e hoje nós temos um número de 450. Nós recebemos essas crianças 3 vezes por semana. Nós oferecemos assistência na área de saúde, alfabetização, didática, esporte, e uma vez por mês nós oferecemos o alimento. E uma vez por mês nós oferecemos a comida, o almoço para essas crianças. E através dessas crianças, hoje nós temos um outro centro que se chama Casa Refúgio, aonde nós temos 5 crianças que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Essas 5 crianças já foram batizadas no último batismo que nós tivemos, e isso foi um milagre da parte de Deus, porque são crianças muçulmanas, são crianças que muitas vezes eles ficam brincando, mas quando chega o horário de jejum, eles colocam o tapetinho deles, eles fazem a oração, e nós ficamos olhando, repreendendo, orando, e logo em seguida eles param de orar e depois eles retornam a brincar. Muitas vezes no Ramadã, igualmente, eles vão no centro para brincar, mas durante o jejum de Ramadã eles não comem. São crianças que sofrem, que não recebem alimento. Nós oferecemos um café e eles dizem não, porque eles estão jejuando, só depois das 6 horas que eles vão comer. São crianças que, apesar de todo o sofrimento, eles são fiéis aos líderes muçulmanos. São crianças que oram, são crianças que jejuam, mas Deus, Ele ministrou assim, diante de todos os desafios que nós enfrentamos neste ministério, Deus, Ele ministrou em nosso coração que dessas crianças sairão homens de Deus, que dessas crianças sairão missionários. Então nós agarramos essa promessa que Deus nos deu, e apesar assim de dificuldade que enfrentamos cada dia, nós temos essa esperança da promessa de Deus, que sairão homens transformados pelo Senhor Jesus Cristo. Quando este filme foi montado por uma missionária que trabalha conosco, o que Deus havia ministrado no coração dela é que o nosso tempo aqui no Brasil, nós seríamos a voz dessas crianças. Aonde nós passaríamos, quando você observar este filme, o rostinho triste, a vida miserável deles, que vocês venham ser sensíveis a orar por essas crianças, que vocês venham ser sensíveis a se colocar diante do Senhor e pedir: Senhor, transforma a vida dessas crianças, transforma, Senhor, acrescenta o amor, acrescenta, Senhor, um pouco de sensibilidade na vida dessas crianças. Amém?
Gloire à Dieu. Glória a Deus. Voilà une idée un peu de ces enfants que nous travaillons. Então é só para ter uma ideia das crianças que trabalhamos. Et aujourd'hui, ces enfants dans cette région de l'Afrique de l'Ouest sont considérés à peu près plus de 100 000 enfants. E hoje essas crianças na África do Oeste é considerado mais ou menos 100 mil crianças. Et c'était un phénomène dont même les gouvernements voient les réalités de ces enfants. É algo que mesmo o governo, ele sabe da realidade dessas Ils crianças. voient l'exploration dans la vie de ces enfants. Ele assiste à exploração Et souvent, en discutant avec même des musulmans, e muitas vezes em discussão com os ils muçulmanos, savent que ça, ce n'est pas de la religion, mais c'est de l'exploitation. eles sabem que isso não é religião, mas a exploração. Et aucune organisation ne travaille avec ces enfants. Nenhuma ONG trabalha com essas crianças. Et pourquoi? Parce qu'ils ont peur de travailler avec ces enfants. Porque existe sempre um medo atrás deles de trabalhar com essas Parce que crianças. ces enfants, c'est une main-d'œuvre gratuite. Porque estas crianças é uma mão de obra gratuita. Et souvent, chaque marabout a 30, 40 enfants. E muitas vezes cada líder muçulmano ele tem 30, 40 crianças. Et chaque jour, chaque enfant doit amener un nombre d'argent à ses maîtres. E cada criança, eles são obrigados a cada dia, no final do dia, a levar uma soma X para os líderes Et à peu muçulmanos. près 70 centavos a 1 reais. Mais ou menos 70 centavos a R$1. Et lorsque l'enfant n'amène pas la somme demandée, E quando esta criança não leva a soma pedida pelo líder, l'enfant est frappé, il est chicoté. eles são chicoteados, eles são batidos. Et ça, c'est la réalité de ces enfants. E essa é a realidade dessas crianças. Et pendant les saisons pluvieuses, E muitas vezes na estação de chuva, ces leaders utilisent ces enfants comme une main-d'œuvre essas crianças gratuite. eles são utilizados como mão de obra Et gratuita. c'est le moment le plus dur dans la vie des enfants. E é o momento mais duro na vida dessas Parce crianças. que là, dans les champs, il n'y a pas de maison pour les abriter. Porque nestes campos de plantação não tem lugar para morar. Et souvent, je les demande, mais lorsqu'il pleut, où vous vous E abritez? muitas vezes nós perguntamos, mas quando chove, aonde que vocês ficam? Ils disent non, on se cache en bas des arbres. E a resposta deles é: nós ficamos escondidinhos embaixo das Et árvores. souvent, ils reviennent en ville complètement malades. E quando eles chegam no centro, na cidade, eles estão completamente doentes. Et ils ne sont pas pris, ces leaders ne prennent pas soin de ces E enfants. estes líderes, eles não cuidam deles. Et c'est une exploitation, c'est de l'esclavage. É uma escravidão, uma exploração. Et tout le monde le sait. E todo mundo sabe Et disso. personne ne fait rien pour ces Mas enfants. ninguém faz nada por essas crianças. Ces enfants sont rejetés par la société, Essas crianças são completamente rejeitados pela sociedade. abandonnés des parents Abandonados pelos pais et livrés à eux-mêmes. e livres a eles mesmos. Souvent, lorsqu'ils arrivent en ville, E quando eles chegam na cidade, ils ne se rendent pas cidade, compte de ce qu'ils vont traverser. eles não sabem, as crianças não têm consciência do que vai acontecer na cidade com eles. Et lorsqu'ils tombent dans la réalité, E quando eles caem nesta il y a realidade, des enfants qui s'échappent et retournent dans leur tem famille. crianças que eles escapam, eles fogem e eles retornam para as famílias. Mais lorsqu'ils retournent, alors les parents les renvoient encore dans la main du marabout. Mas quando eles retornam, eles explicam para os pais não acreditam e eles são obrigados a retornarem aos líderes Et leurs muçulmanos. conditions s'empirent. E a condição dessas crianças ainda é pior. Et comme Régène l'a dit, c'est cela notre défi. E como Rejane disse, este é um dos nossos desafios. Et au début, lorsqu'on a commencé ce ministère, E no começo, quando nós iniciamos este on ministério, a vu beaucoup de résistance. havia muita On a resistência. eu de la persécution. Teve perseguição. On a été menacé. Nós fomos On a ameaçados. été intimidé. Nós fomos intimidados. Mais par la grâce du Seigneur, Mas pela graça do Senhor, nous avons persévéré. nós perseveramos. Nous allons continuer à E persévérer nós vamos continuar. jusqu'à ce que ces enfants rentrent dans leur héritage. Até o dia que essas crianças entrarão na herança prometida Jusqu'à ce deles. que ces enfants soient transformés. Até o dia que essas crianças serão Et transformadas. j'ai une foi
absolue E eu tenho uma fé incrível que por au isso. travers de nos efforts, Que através dos nossos que esforços, Dieu va changer les choses. Deus vai mudar essa situação. Est-ce qu'on peut dire Amen? Podemos dizer amém por isso, Est-ce qu'on peut irmãos? dire Amen? Podemos dizer amém. Et je prie toujours le Seigneur, E eu oro ao Senhor, où je serai un jour devant le Sénat des députés, aonde eu estarei um dia, talvez, com os deputados, com o povo da política, et on va interdire cette exploitation e des nós enfants. estaremos impedindo a exploração dessas Et je crois crianças. que cela va arriver. Eu sei que isso vai chegar. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amém, irmãos? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amém? Ça, c'est mon espérance. Essa é a minha esperança. Et ce qu'on peut faire, on le fait E o maintenant. que nós podemos fazer no momento, nós estamos fazendo. Et nous faisons des pas de foi avec le E Seigneur. cada dia é um passo de fé que nós damos com o Senhor. Avant de passer le micro, j'aimerais qu'on lit dans Hébreux chapitre 11. Eu gostaria de ler com vocês no livro de Hebreus, Hébreux chapitre 11, le verset 23. Hebreus 11, J'ai beaucoup médité sur cette parole. Hebreus 11 e o capítulo 23. J'ai beaucoup médité sur cette parole. Eu meditei muitas vezes sobre este J'ai versículo. beaucoup réfléchi sur ce verset. Muitas vezes eu fiquei refletindo sobre este versículo. Jusqu'à ce que le Seigneur ouvre sa parole. Até que o Senhor me faça entender. En percevoir ce que Dieu voulait me communiquer à Entender travers o de ce que Deus verset. queria me comunicar através desse versículo. Il est dit que c'est par la foi Então, Hebreus 11, 23. Pela fé, que Moïse, à sa naissance, Moisés, já nascido, fut caché pendant 3 mois par ses parents. foi escondido 3 meses por seus Parce pais. qu'ils virent que l'enfant était beau Porque viram que era um menino formoso. et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. E não temeram o mandamento do rei. Amen. Amém? Nous connaissons l'histoire de Moïse. Nós conhecemos a história de Moisés. Moïse est né dans une situation difficile Moisés, ele nasceu num tempo difícil, où le roi Pharaon a décidé de tuer tout enfant mâle. aonde o rei Faraó ele tinha tomado a decisão de matar todos os meninos. Et c'était un ordre que Pharaon avait donné à la population égyptienne. E era uma ordem que Faraó havia dado aos egípcios. Tout enfant mâle qui naissait d'une femme juive hébreu devait être exécuté. Todo menino nascido deveria ser executado. Et beaucoup d'enfants ont perdu la vie. Muitos meninos morreram. Beaucoup de femmes ont perdu leurs enfants. Muitas mães perderam seus filhos. Mais ici, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit Mas aqui o autor nos diz, que c'est par la foi pela fé, que les parents de Moïse, Moisés, já nascido, à sa naissance, lorsqu'ils ont regardé cet enfant, quando eles olharam esta criança, ils ont vu que l'enfant était beau. eles viram que esta criança era linda, formoso. Et la question que je me pose ce soir, E a questão que eu me pergunto, quel est ce parent qui ne trouve pas que son enfant est qual é o beau? pai e mãe que não acha seu filho lindo? Je pense que pour tous ceux qui ont des enfants, Eu acredito que para todos que tenham filhos, tous leurs enfants, ce sont les plus beaux. todos os seus filhos são as crianças mais lindas. À cause de l'amour qu'ils portent Por à cet causa enfant. do amor que temos pelos nossos À cause filhos. de la valeur qu'ils portent à Por causa l'enfant. do amor, por causa do valor que temos, que essa criança tem para nós. Mais les parents de Moïse ont risqué leur vie. Mas os pais de Moisés, eles arriscaram a vida deles. Moïse avait un frère. Moisés tinha irmão, Moïse avait une sœur. ele tinha uma irmã. Et c'était un risque qu'il prenait E era um risco que essa família estava tendo, de garder cet de enfant. guardar este filho. Mais au-delà de la beauté physique, Mas além desta beleza física, il voyait une vision. havia uma visão. Au-delà de la beauté de l'enfant, Além da beleza, da formosura desta il criança, voyait un appel. havia um apelo, Il voyait alors le signe de Dieu. havia uma chamada, um sinal de Deus.
Ses parents ont eu une vision. Os pais, eles tiveram esta visão. Ils ont pris la décision E eles tomaram a decisão de risquer leur vie, de arriscar a vida, de sacrifier leur de vie sacrificar a à vida, cause de la beauté de cet por enfant, causa da formosura desta à criança, cause de la beauté de la vision, de l'appel de Dieu sur cet por enfant. causa da grandeza da chamada de Deus na vida desta criança. Oh, enfant de Dieu ce Filhos de soir. Deus nesta noite, Oh, homme de Dieu ce homens soir. de Deus nesta noite. C'est un mystère, frères et sœurs. É um mistério, irmão. La vision missionnaire est un mystère. A visão missionária é um mistério. La vocation est un mystère. A vocação é um Le mistério. dynamisme de l'œuvre de Dieu est un mystère. O dinamismo na obra de Deus é um C'est mistério. quelque chose de merveilleux. É algo maravilhoso. C'est quelque chose de fantastique. É algo fantástico. Ce soir, Nesta noite, la vision que le Seigneur t'a a donnée, visão que Deus te deu. la vision que le Seigneur t'a A donnée, visão que o Senhor te deu. l'appel de Dieu qui est dans ta vie, A chamada de Deus na tua vida. comment est-ce que tu te comportes par rapport à cette Como que vision? você reage diante desta visão? Comment tu te comportes par rapport à cette vocation? Como que você reage diante desta vocação? Ils ont vu que l'enfant était beau. Eles viram que a criança, que o menino era formoso. Et les parents disent, nous n'allons pas laisser Pharaon E os toucher pais à notre tomaram a enfant. decisão: nós não iremos deixar Faraó tocar em nosso filho. Nous n'allons pas laisser Pharaon détruire notre Nós não enfant. iremos deixar Faraó destruir o nosso filho. Et c'est ce que l'ennemi continue à faire. E é isso que o inimigo ele faz, tenta fazer. Devant la beauté de l'appel de Dieu. Diante da beleza, da formosura da chamada de Deus. Devant la beauté de la vision missionnaire. Diante da beleza da visão La missionária. stratégie de Satan n'a pas changé. A estratégia de Satanás não mudou. Il se lèvera toujours Ele se levantará sempre contre la vision. contra a visão. Il se lèvera toujours Ele se levantará sempre contre notre appel. contra a chamada que temos. Et il y a beaucoup de congrès de mission. Existem várias conferências On voit des missionárias. personnes qui sont touchées par la parole de Dieu. E muitas vezes as pessoas são tocadas pela palavra de Les Deus. hommes sont en train de pleurer par rapport à la parole de Dieu. Homens e mulheres choram por causa da palavra, da chamada de Beaucoup Deus. de jeunes reçoivent la parole de Dieu. Muitos jovens recebem a palavra de Deus. Beaucoup de personnes reçoivent la vocation de Dieu. Muitas pessoas recebem esta vocação, a chamada de Deus. Mais beaucoup de personnes ne le prennent pas comme les parents de Moïse ont pris soin de Mas Moïse. muitos não cuidam desta chamada como cuidou os pais de Moisés. Lorsque la semaine missionnaire passe, Quando a semana missionária de conferência passa, nous oublions de la parole du Seigneur. muitas vezes a palavra que foi dita é esquecida. Nous oublions des promesses de Dieu dans nos vies. Muitas vezes as promessas são esquecidas. Nous oublions alors l'appel de Dieu au-dessus de A nos vies. chamada de Deus muitas vezes é esquecida. Comment est-ce que tu vois l'œuvre missionnaire? Como ce que soir? você vê a obra missionária nesta La noite? vision que le Seigneur t'a donnée, A visão que Deus te deu. comment est-ce que tu la considères ce Como soir? que você considera nesta noite? Comment est-ce que tu prends soin de l'œuvre que le Seigneur t'a donnée? De qual maneira que você cuida da obra que Deus colocou nas Comment tuas est-ce que tu mãos? t'engages par rapport à cette œuvre? Qual é o compromisso que você tem diante desta obra que Deus colocou nas tuas Quelle est la mãos? consécration que tu donnes par rapport à cette Qual é o œuvre? valor, a consagração que você dá a esta chamada? Par la foi, Pela fé. les parents de Moïse Os pais de ont Moisés, vu la beauté de leur appel. eles viram a Oh, formosura c'est merveilleux. sobre a vida do filho. Ils ont vu la beauté de leur appel. Eles viram a formosura do apelo, da Ils chamada. ont persévéré. Eles Ils perseveraram. ont caché cet enfant. Eles guardaram esta Ils ont pris criança. soin de cet Eles enfant. cuidaram desta C'était quelque criança. chose de précieux pour Era eux. algo precioso Et para c'était eles. précieux également pour E Jéhovah. era igualmente precioso a Jeová. Parce qu'au travers de cet enfant Através desta criança, qui allait envoyer la libération du que peuple foi d'Israël, enviada a liberdade ao povo de Israel. le Seigneur nous appelle à un O sacrifice ce Senhor soir. nos chama a um sacrifício Dans nesta Romains noite. chapitre 12, Em Romanos 12, Paul appelle l'église de Rome. Paulo ele desperta a igreja, fala à igreja de Il dit Roma. à l'église de Rome, Ele diz à igreja: je vous exhorte rogo-vos
par les compassions de Dieu, pela compaixão de de Deus, vous offrir comme un sacrifice de vivant. oferecer os seus corpos em sacrifício vivo. Il dit à l'église de Rome, Ele diz à igreja em Roma, oh église bien-aimée du Seigneur, igreja amada do Senhor, je vous exhorte par les compassions de Dieu. rogo-vos pela compaixão de Deus. Paul est en train de parler cœur à cœur. Paulo, ele falava de coração a coração, Il est en train de parler de cœur à cœur o que estava no coração, avec l'église de Rome, a igreja de Roma, avec les fidèles de com Rome. os fiéis de Roma. Je vous exhorte par les compassions de Dieu Rogo-vos pela compaixão d'offrir vos corps de oferecer os comme un vossos corpos sacrifice vivant. como um sacrifício vivo. Mais je me demande, mais pourquoi Paul les demande de les offrir comme un sacrifice vivant? E muitas vezes eu me pergunto por que Paulo diz para se oferecer em sacrifício vivo. Parce que lorsque dans l'Ancien Testament on doit offrir un sacrifice, No Antigo Testamento, quando era oferecido o sacrifício, le sacrifice était tué par le souverain o sacrificateur sacrifício era morto pelo o sumo sacerdote et est déposé sur l'autel. e era posto sobre o Mais altar. Paul dit aux Romains, Mas Paulo, ele diz aos je romanos, vous exhorte rogo-vos d'offrir vos corps de oferecer os vossos comme un corpos sacrifice vivant. como um sacrifício vivo. Qu'est-ce que cela veut dire? O que isso quer dizer Ça para veut nós dire nesta que nous noite? venons sur l'autel. Quer dizer que nós viemos sobre o altar. On vient de manière volontaire. Nós viemos sobre o altar de maneira On voluntária. vient de manière volontaire. De maneira voluntária. Seigneur, je me dispose pour toi. Senhor, eu estou à tua Seigneur, disposição. qu'est-ce que tu attends de ma vie? Senhor, o que tu esperas da minha Qu'est-ce vida? que tu veux de moi? Senhor, o que tu queres da Et minha tu te vida? déposes sur E l'autel du você se sacrifice coloca neste avec ta altar pleine volonté, pela tua vontade de própria, ta propre volonté. pela tua própria Et tu vontade. dis, Seigneur, me voici. E tu diz, Senhor, eis-me aqui. Seigneur, je sais que le sacrifice est difficile. Senhor, eu sei que o sacrifício é Seigneur, je difícil. sais que le sacrifice est la souffrance. Senhor, eu sei que o sacrifício pede sofrimento. Mais Seigneur, me voici. Mas, Senhor, eis-me aqui. Qu'est-ce que tu attends de ma vie? O que tu esperas da minha Et ce vida? soir, le Seigneur attend quelque chose de toi. E igualmente, esta noite, o Senhor espera algo Le das Seigneur nossas attend vidas. quelque chose de toi. O Senhor espera algo das Que tu nossas sois un vidas. pasteur, Que você seja que tu sois pastor. un diacre, Que você seja que tu sois diácono. un fidèle de l'église, Fiel da que tu igreja. sois chrétien. Que você seja cristão. Paul dit, je vous exhorte Paulo diz, par rogo-vos les compassions de Dieu. pela compaixão em Venez Deus sur l'autel de votre propre de vir désir. ao altar, Venez sur de l'autel. estar sobre o altar, Venez sur l'autel du de sacrifice. estar sobre o altar de sacrifício. Aleluia. Le Seigneur veut que nous nous présentions ce soir O Senhor quer que eu e você venhamos nos devant apresentar cette nesta noite. présence. Nos apresentar na sua Et dis, presença. Seigneur, me voici. Senhor, eis-me aqui. Seigneur, me voici. Senhor, eis-me aqui. Mes désirs sont tes désirs. Senhor, eu quero que os meus desejos sejam os Ma teus volonté desejos. soit ta volonté. Que a minha vontade seja a tua vontade. Quand nous ferons comme cela, E quando nós faremos desta maneira, nous découvrirons les merveilles du nós Seigneur. iremos descobrir as maravilhas do Que Dieu Senhor. vous bénisse ce Que soir. Deus vos abençoe nesta Dans le noite. nom de Jésus. No nome de Jesus. Pelo folder eu posso ver que nós começamos a ajudar Pastor Mamadou no mês de outubro, mês 10 do ano passado. É isso, pastor? E eu conheci esse casal através da Missão Antioquia, pastor Silas Tostes. E quando ele me falou sobre a realidade que eles estavam vivendo em Burkina Faso, eu senti a importância de nós tomarmos uma atitude que a igreja em Franca abraçasse a responsabilidade da manutenção desse casal. Nós conversamos bastante por telefone e depois de nos entendermos em vários aspectos,
eu procurei o pastor Edinho e coloquei o caso de que nós podíamos abraçar mais esse compromisso. Foi submetido ao ministério e aprovado, e desde então nós aguardávamos ansiosamente a vinda deles, que foi oportuno nessa conferência, para que a igreja os conhecesse e entendesse um pouco melhor a realidade da evangelização naquele lugar. Num contexto cultural totalmente diferente do que nós vivemos aqui, onde às vezes, mesmo ouvindo, nós temos dificuldade de compreender, porque são crianças que são arregimentadas, esse é o ministério que eles desenvolvem, são arregimentadas e levadas como que para uma escola, para aprender o islamismo, aprender sobre o Corão, o Alcorão, como nós chamamos, e na verdade se tornam escravos, e vivem diariamente a mendigar. E pelo amor que eles têm, eles não conseguiram ficar omissos diante de tamanho desafio e necessidade que vem assim no dia a dia da sociedade. Eu ouvi do pastor Mamadou ontem contando sobre uma criança, porque você tem o líder religioso, o Marabu, isso, o Marabu, e ele coloca os encarregados de cuidar das crianças menores, meninos maiores cuidando dos meninos menores. E quando eles não conseguem coletar a quantidade de esmola suficiente do dia, eles são punidos por esses meninos maiores. E um menininho de 5 anos, porque não conseguiu alcançar a cota de esmola do dia, ele foi levado para um campo bem distante. É isso, pastor Mamadou? Ele foi amarrado com as suas 2 mãozinhas numa estaca e com os seus 2 pés na estaca. E o menino foi embora, o maior. E ele esqueceu do menino amarrado. 2 dias depois, vinha passando um francês, e ele ouviu de longe um gemido, e ele foi se aproximando, e ele chegou lá e viu o menininho amarrado na estaca, 5 anos. As mãozinhas já estavam podres, os pés também. E não teve outra coisa a fazer a não ser amputar os membros. E foi a primeira vez, o ano passado, foi a primeira vez que uma dessas atrocidades que acontecem constantemente saiu no jornal da cidade. A única coisa que aconteceu com o líder religioso foi pagar uma multa equivalente a R$10. E sequer foi levado a julgamento. Essa é a realidade nesses lugares. Quando eu soube do pastor Mamadou, a igreja que mandava ajuda para eles no Brasil, de São Paulo, estava ajudando com uma certa dificuldade, enviando R$500 por mês para a manutenção do casal de missionários, mantidos por eles. Eu disse, pastor, nós não podemos fazer muito agora, mas no mínimo nós podemos dobrar essa ajuda, e é o que nós temos enviado mensalmente através da Missão Antioquia e chegado à mão deles. Eles recebem de voluntários, principalmente de irmãos da Igreja Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, uma importância aproximada de R$1.200, que é o que tem sido utilizado para fazer 3 cafés da manhã por semana para esses meninos, que intercalam uma quantidade grande num dia, um pouco maior no outro, um pouco menor, mas que no total são 450 crianças. E fazer um almoço por mês para eles. Eles recebem a ajuda que totaliza a importância de aproximadamente R$1.200. Eu disse que a gente não pode fazer muita coisa, mas eu conversei com o pastor Edinho, e com a voz e a permissão dele, eu gostaria de desafiar a igreja para nós abraçarmos esse projeto de uma forma maior. Aumentarmos essa ajuda que eles recebem de R$1.200, nós mandarmos no mínimo R$1.500.
e que eles consigam continuar recebendo outras ajudas também. Mas se por causa de nós abraçarmos o projeto como um todo, eles perderem a ajuda, eles estão dispostos a esperar de nós mais do que nós temos, mais do que nós até aqui temos feito, porque eu disse para ele que a nossa vontade é que a igreja seja cada vez mais missionária. Então, se os irmãos acharem que nós podemos assumir mais esse compromisso, inicialmente, e à medida que Deus for dando graça, nós formos aumentando essa responsabilidade, eu gostaria de saber dos irmãos. Eu participando do CBM, eu ouvi do Dr. Shed dizer o seguinte: olha, irmãos, são muitos congressos, conferências, eventos, como nós estamos vendo aqui, com grandes, belas e tremendas mensagens vindas de Deus. Mas o tamanho de uma conferência ou de um congresso é definido pelo tamanho das decisões que nós tomamos nesses eventos. É o que nós vamos fazer com o que Deus tem falado conosco que vai dizer a importância de estarmos aqui ouvindo dele. Então eu queria pedir à igreja que se manifestasse levantando a mão, se vocês acham que nós podemos assumir mais esse compromisso. Os que gostariam que nós abraçássemos, aumentássemos o nosso compromisso com Burkina Faso, levante as mãos. Só os que querem e acham que nós devemos assumir esse compromisso. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu conheço pouca coisa durante as viagens que fiz na África e Venezuela, e Honduras e outros países, e vi a realidade de tudo. E ouvindo agora os nossos irmãos, quando foi apresentado, nós abraçamos este casal, porque sentimos que Deus estava nos levando a estar junto com vocês. Ouvindo a palestra, eu me lembrei de uma coisa que eu vi ontem ou hoje, não sei se vocês viram. Uma jovem deu à luz a uma criança e colocou numa caixinha, não tinha nem cortado o umbigo ainda, e jogou num terreno baldio. E uma cadela foi empurrando a caixinha, não sei, alguém viu isso ou não? A cadela foi empurrando a caixinha, foi empurrando, chamou a atenção dos vizinhos, e os vizinhos foram lá, tinha um bebê. Você estava falando, eu lembrei dele. Foi a cadela, a providência de Deus. Quem sabe que vai ser aquela criança? Deus sabe quem ela é. Deus sabe porque ela precisava viver. E eu pensei e vi essas crianças, o rosto daquelas crianças. Eu senti uma coisa, e veio o meu pensamento: por que gastais o dinheiro naquilo que não satisfaz? Por quê? Quanta gente gastando o dinheiro naquilo que não satisfaz? Vocês ouviram o que ele disse aqui? Estava chorando, não é porque estava saindo do Brasil, mas de ver a fartura do Brasil. Então, o irmão Cláudio me falou, eu disse para ele: eu acho que nós precisamos ingressar nesse projeto. Esse é um projeto que eleva o nosso sentimento à presença de Deus. E tenho certeza que de todos os projetos que nós assumimos, nenhum deles nós ficamos decepcionados. Mas todos eles, Deus nos deu condições, está nos dando condições, nos dará mais ainda. Então eu agradeço o apoio da igreja. Isso será para você um crescimento espiritual maravilhoso. Ontem eu não pude vir, vocês sabem que eu não estou tão bem para escutar tanta coisa que eu escutei. Mas eu sei tudo que aconteceu. Porque minha esposa veio e vai me transmitindo devagarzinho para não atacar onde... Mas eu estive no médico antes de ontem. Mas eu fico triste
que a gente faz uma conferência como essa, com todo empenho, com todo carinho. E tantos obreiros faltaram ontem. Eu faltei, mas eu tinha que faltar. Eu tinha que reservar um pouco de energia para hoje e amanhã, e para sábado, que eu preciso ouvir o Risto, preciso ouvir ele, quero ouvir ele, e eu sei que ele será, para mim ainda, uma bênção na minha vida, aqui em Franca. A gente fica triste, pessoas não vêm, não participam. Isso não pode acontecer. Eu quero agradecer, aproveitando essa como é que se fala? Eu falo esse gancho, né? Quero parabenizar vocês da orquestra. Fiquei feliz de ver vocês aqui. Não vi todos, mas vocês fizeram uma coisa que eu tenho certeza que vocês fizeram. Vocês não poderiam estar, mas teve vontade de estar. Talvez não jantou, talvez nem banho tomou, porque em Franca está ficando sem tomar banho, viu? Não é igual lá com aquela canequinha, não. Aqui não tem água mesmo. Esse negócio é sério. Então, muitas vezes, irmãos, nós deixamos passar as oportunidades. Eu me lembrei, quando eu vi vocês sair, eu lembrei que, quando eu iniciei o meu ministério, um dia eu saí de Goiânia para vir assistir um culto. E eu orei a Deus, Deus não deu. E foi a maior dificuldade na viagem. Mas cheguei e alcancei. Pus um paletó sem tomar banho e vim para o culto e adorei meu Deus. Agora hoje tem uma liberdade tremenda e muitos perdem a oportunidade. Parabéns, igreja. Continue com esse espírito de coração quebrantado para o Senhor. E gasta o dinheiro naquilo que satisfaz, naquilo que enriquece. Porque Jesus, não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome. Ajunta o tesouro no céu. Servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. Entra, desfruta das belezas, das grandezas que está preparado para você desde a fundação do mundo. Parabéns, uma salva de palmas. Obrigado.